Uma mãe se disfarçou de empregada na mansão da própria nora para descobrir a verdade sobre ela. O que encontrou nas últimas 3 semanas foi tão chocante que faria qualquer um tremer. Mas o pior ainda estava por vir. Rodrigo, amor, relaxa. Esse idiota não desconfia de nada. Beatriz congelou com a bandeja na mão. Larissa estava encostada na varanda, celular colado no ouvido. O vestido de seda brilhava sob a luz do lustre. Ela não percebeu a empregada parada a 3 metros de distância. Claro que eu vou casar com ele. Larissa riu baixo. Você acha que eu aguentaria esse babaca por quê? Pela personalidade? As mãos de Beatriz tremeram. A taça de cristal na bandeja tilintou. Larissa virou o rosto de lado, mas não olhou para trás. 2 meses, Rodrigo. 2 meses e a gente limpa as contas dele. Depois eu peço o divórcio e a gente some para Miami. Simples assim. O coração de Beatriz batia tão forte que ela achou que Larissa fosse ouvir. Mas 2 amigas de Larissa entraram na sala. Camila e Júlia. Riram alto de algo no celular. Lari, você viu a cara do Felipe hoje quando você pediu aquele carro? Camila falou animada. Larissa desligou a chamada e sorriu. Ele é patético. Eu peço, ele compra. Tipo um cachorrinho. As 3 riram. Júlia quase derrubou a bebida. Beatriz deu um passo para trás. A sola do sapato rangeu no piso de mármore. O som foi baixo, mas suficiente. Larissa virou a cabeça devagar. Seus olhos encontraram os de Beatriz. Há quanto tempo você está aí? A voz era gelo. Beatriz engoliu seco. Segurou a bandeja com mais força. Acabei de chegar, senhorita. Trouxe as bebidas que a senhora pediu. Larissa deu 2 passos em direção a ela. Parou bem perto. Olhou Beatriz de cima a baixo. Empregada que escuta a conversa não dura muito tempo aqui. Entendeu? Beatriz baixou os olhos. Sim, senhorita. Larissa arrancou uma taça da bandeja, virou as costas. Pode ir e fecha a porta. Beatriz saiu da sala com as pernas bambas. No corredor, encostou na parede. Respirou fundo. Como ela ia conseguir fingir por mais tempo sem explodir e revelar quem realmente era? Beatriz seguiu pelo corredor. Suas mãos ainda tremiam. O perfume doce de Larissa ficou grudado no ar. Aquele cheiro caro, enjoativo. O mesmo que ela usava quando conheceu Felipe pela primeira vez. Tudo voltou de uma vez. 3 meses atrás, Felipe entrou na casa de Beatriz com um sorriso gigante no rosto. Segurava a mão de uma mulher deslumbrante. Cabelo liso até a cintura, vestido branco justo, salto alto. Mãe, essa é a Larissa, a mulher da minha vida. Beatriz abraçou os 2. Sorriu, mas algo no olhar de Larissa a incomodou. Um brilho frio, calculista. Prazer, dona Beatriz. Ouvi tanto sobre a senhora. A voz era doce demais, falsa. Naquela noite, Felipe não parou de falar. Contou que conheceu Larissa num evento de negócios, que ela era arquiteta, que era tudo o que ele sempre quis. Beatriz sorriu, mas a desconfiança não saiu. Nas semanas seguintes, ela começou a investigar, discretamente. Procurou o nome de Larissa online, pediu para um conhecido verificar o currículo dela. Nada batia. A faculdade que Larissa dizia ter estudado não tinha registro dela. O escritório de arquitetura que ela supostamente gerenciava nem existia. Beatriz marcou um café com Felipe. Tentou alertar. Filho, você tem certeza que conhece bem ela? Faz só 3 meses. Felipe riu. Mãe, eu sei quando encontro a pessoa certa. Você está sendo super protetora. Felipe, eu só acho que... Chega, mãe. Ele levantou a mão. Eu vou casar com ela. Com ou sem sua aprovação. Beatriz sentiu o coração apertar. Naquela noite, sozinha na sala, ela tomou uma decisão. Se Felipe não ia escutar, ela precisava de provas concretas. E só havia uma forma de conseguir isso. Ela ligou para uma agência de emprego doméstico. Falsificou documentos, mudou o cabelo, colocou óculos,
Vestiu roupas simples. Uma semana depois, Beatriz Moreira, a mãe milionária, estava na mansão de Larissa, disfarçada de Vera Santos, empregada doméstica de 58 anos. Um estalo de dedos cortou a lembrança. Ei, Vera! Beatriz piscou. Voltou ao corredor. Larissa estava na porta da sala, braços cruzados. Você é surda? Eu te chamei 3 vezes. Vai buscar mais gelo. E dessa vez, não demora. Beatriz abaixou a cabeça. Sim, senhorita. Caminhou até a cozinha. Cada passo doía. Cada segundo, fingindo ser invisível, a corroía por dentro. Mas agora ela sabia. Larissa não era apenas uma mentirosa. Era uma golpista. E Felipe era a próxima vítima. Beatriz esperou até as 2 da manhã. A mansão estava em silêncio. Larissa tinha saído para uma festa com as amigas. Felipe estava viajando a trabalho. Era a chance perfeita. Ela subiu a escada devagar. Cada degrau rangia abaixo. Seu coração martelava no peito. Chegou à porta do quarto principal. Girou a maçaneta. Trancada. Beatriz tirou um grampo do cabelo. Aprendeu aquilo num vídeo no YouTube 3 dias atrás. Inseriu no buraco da fechadura. Mexeu devagar. Clique. A porta abriu. O quarto era enorme. Cama king size, cortinas de veludo, espelho gigante na parede. Tudo cheirava a Larissa. Beatriz foi direto para a penteadeira. Abriu as gavetas. Maquiagem, joias, perfumes. Nada útil. Procurou no armário. Roupas caras, sapatos, bolsas de grife. Tudo comprado com dinheiro de Felipe. Então ela viu, embaixo de uma pilha de lenços, um celular. Pequeno, básico, escondido. Beatriz pegou o aparelho, tentou ligar. Pediu senha. Digitou 1234. Errado. Tentou a data de nascimento de Larissa. Errado. Tentou o nome de Felipe. Errado. Droga, ela sussurrou. De repente, ouviu o som de um carro chegando. Faróis iluminaram a janela do quarto. Beatriz congelou. Olhou para o relógio. 2h30. Larissa voltou cedo. Ela jogou o celular de volta na gaveta. Fechou o armário. Correu para a porta. Passos rápidos subindo a escada. Beatriz entrou no corredor. Não dava tempo de descer. Entrou no banheiro de hóspedes e fechou a porta. Respirou ofegante. Encostou a cabeça na parede fria. Ouviu Larissa passar pelo corredor. A porta do quarto abriu e fechou. Beatriz esperou 5 minutos. Saiu do banheiro. Desceu as escadas em silêncio. Quando chegou ao quarto de empregada, trancou a porta e sentou na cama. Quase foi pega. Quase estragou tudo. E ainda não tinha conseguido nada. Na manhã seguinte, Beatriz estava na cozinha preparando café quando Larissa entrou. Ela não disse bom dia. Apenas se sentou à mesa e ficou olhando. Beatriz serviu o café. Colocou a xícara na frente dela. Vera. Sim, senhorita. Larissa inclinou a cabeça. Você é estranha. Beatriz sentiu o estômago revirar. Como assim, senhorita? Não sei, tem algo diferente em você. As outras empregadas que trabalharam aqui, elas eram normais, você não. Beatriz forçou um sorriso. Eu só faço meu trabalho, senhorita. Larissa pegou a xícara, tomou um gole. Não tirou os olhos de Beatriz. Quantos anos você tem? 58. E trabalhou onde antes? Beatriz já tinha decorado a história. Numa casa em Alphaville, família com 3 filhos. Trabalhei lá por 10 anos. Nome da família? Família Almeida. Larissa sorriu de lado. Interessante, porque eu liguei para a agência ontem. Pedi suas referências. Sabe o que me disseram? O sangue de Beatriz gelou. Que a família Almeida nunca existiu. Silêncio. Beatriz abriu a boca. Fechou. Pensou rápido. A agência deve ter se confundido, senhorita. Eu... Cala a boca! Larissa levantou. Caminhou devagar até Beatriz. Eu não sei quem você é, mas vou descobrir. Ela jogou o café quente no chão. A xícara quebrou em pedaços. Limpa isso. E depois limpa o banheiro. De joelhos, com escova de dente.
Beatriz abaixou a cabeça. Sim, senhorita. Larissa saiu da cozinha. Beatriz se ajoelhou. Começou a juntar os cacos de porcelana. As mãos tremiam. Ela tinha que ser mais cuidadosa. Muito mais. Naquela noite, Beatriz estava sozinha no quarto de empregada, sentada na cama estreita, olhando para o teto rachado. 3 semanas disfarçada, 3 semanas sendo humilhada. E ainda não tinha prova concreta de nada. Só uma conversa ao telefone. Isso não bastava. E se ela estivesse errada? E se Larissa realmente amasse Felipe e aquela ligação fosse só um desabafo? Talvez ela tivesse interpretado mal. Beatriz fechou os olhos. Pensou em Felipe, no rosto dele quando disse que ia casar. A felicidade genuína, a empolgação. E se ela destruísse isso por causa de uma paranoia? E se Felipe descobrisse o que ela fez? Que a própria mãe se disfarçou, mentiu, invadiu a privacidade dele? Ele nunca perdoaria. Ela perderia o filho. Beatriz abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Tirou uma foto velha. Ela e Felipe quando ele tinha 6 anos, os dois sorrindo na frente de um parque. Depois que o pai morreu, foi só ela e ele. Sempre. Ela prometeu protegê-lo. Sempre. Mas e se dessa vez eu estiver errada? Ela sussurrou para o silêncio. Lágrimas desceram. Ela limpou rápido. Guardou a foto. Respirou fundo. Não. Ela não estava errada. Aquela conversa foi real. O nome Rodrigo foi real. O plano de esvaziar as contas foi real. Ela só precisava de provas e ia conseguir, custasse o que custasse. Mesmo que isso significasse mais humilhação, mais perigo, mais mentiras. Beatriz se deitou, mas não conseguiu dormir, porque no fundo, uma parte dela ainda tinha medo. Medo de estar destruindo tudo por nada. No sábado seguinte, Larissa organizou um jantar, 8 convidadas, todas amigas ricas, vestidos caros, joias brilhando, risadas altas. Beatriz servia as entradas, mãos firmes, cabeça baixa. Vera, esse canapé está frio. Camila empurrou o prato para longe com nojo. Desculpe, senhorita, vou trazer outro. Beatriz pegou o prato, virou para a cozinha. Espera. Larissa levantou a mão, sorriu para as amigas. Vera, quantos anos você tem mesmo? 58, senhorita. As mulheres riram baixo. 58 e ainda não aprendeu a servir comida quente? Júlia comentou. Mais risadas. Beatriz apertou o prato. Vou consertar isso agora, senhorita. Calma, Vera, não precisa correr. Na sua idade é perigoso. A mesa inteira explodiu em gargalhadas. Beatriz ficou parada, engoliu a raiva, forçou um sorriso. Obrigada pela preocupação, senhorita. Saiu da sala. Na cozinha, apoiou as mãos na pia. Respirou fundo. Aguenta, Beatriz, aguenta. Voltou com novos canapés. Serviu em silêncio. As mulheres nem olharam para ela. Conversavam sobre viagens, carros, reformas. Beatriz era invisível. Até que Larissa derrubou o copo de vinho. Propositalmente, o líquido vermelho se espalhou pela toalha branca. Pingou no chão de madeira. Ai, que falta de jeito a minha. Larissa olhou para Beatriz. Vera, limpa isso. Beatriz pegou um pano, ajoelhou ao lado da mesa. Começou a limpar o vinho do chão. Com cuidado, Vera. Esse piso é importado da Itália. Custa mais que seu salário de 1 ano. As amigas riram. Beatriz limpou em silêncio. As mulheres continuaram conversando acima dela, como se ela não existisse. Camila derrubou um guardanapo. Caiu bem na frente de Beatriz. Pega isso também. Beatriz pegou. Júlia derrubou outro, de propósito. Ops, Beatriz pegou. Então Larissa derrubou um pedaço de pão, bem ao lado do pé de Beatriz. Você vai pegar ou não? Beatriz pegou o pão, colocou no prato de lixo. As 8 mulheres agora a observavam, como se fosse um espetáculo. Larissa, onde você encontrou essa empregada? Ela é tão lenta. Camila fez uma careta. Agência, mas estou pensando em trocar. Deveria mesmo.
Eu tenho uma menina nova, jovem, eficiente. Te passo o contato. Beatriz terminou de limpar. Levantou com dificuldade. O joelho doeu. Júlia percebeu. Nossa, ela até geme quando levanta. Tadinha. Risadas cruéis encheram a sala. Beatriz saiu. Voltou para a cozinha. Apoiou as mãos na pia de novo. Dessa vez, lágrimas ameaçaram cair. Não, não chora. Não agora. Ela limpou o rosto. Voltou com a sobremesa. Mas quando entrou na sala, Larissa estava mostrando algo no celular para as amigas. Olha isso, eu pedi para o Felipe e ele comprou sem nem piscar. A tela mostrava uma bolsa, 50 mil reais. Meu Deus, Lari, você tem ele na palma da mão. Tenho mesmo, é tipo ter um cartão de crédito ilimitado com pernas. Todas riram. Beatriz colocou a sobremesa na mesa. As mãos tremiam de raiva. Larissa percebeu. Vera, você está bem? Parece nervosa. Beatriz respirou fundo. Estou bem, senhorita. Tem certeza? Porque se o trabalho está difícil demais para você, eu entendo. Pessoas mais velhas não têm a mesma energia. As amigas observavam, esperando a reação. Beatriz apertou os punhos. Algo dentro dela quebrou. Com todo respeito, senhorita, eu mereço ser tratada com dignidade. Silêncio. Larissa piscou, depois sorriu devagar. Dignidade? Ela olhou para as amigas, depois para Beatriz. Você é empregada, Vera. Eu te pago para fazer o que eu mando, não para ter opinião. Camila cutucou Júlia. Sussurrou algo. Riram. Beatriz sentiu o rosto queimar. Eu só acho que... Você acha? Larissa levantou. Você não é paga para achar, você é paga para servir. Ela deu um passo em direção a Beatriz. E se você não está feliz, a porta é ali. Beatriz abriu a boca, mas não saiu som. Uma das amigas falou, Lari, para, você está sendo dura demais. Por um segundo, Beatriz achou que alguém ia defendê-la. Larissa virou para a amiga. Ser dura? Com empregada? Amanda, você é muito mole, por isso que a sua te rouba. A amiga recuou, calou a boca. Larissa virou para Beatriz de novo. Sabe qual é o seu problema, Vera? Você não conhece o seu lugar. Ela se aproximou mais. Ficou a centímetros do rosto de Beatriz. Você é velha, sem estudo, sem futuro, sem valor. Cada palavra era uma facada. Eu te dou o emprego porque tenho pena. Mas isso pode acabar a qualquer segundo. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos, lutou para segurar. E outra coisa, Larissa cruzou os braços. Você está demitida. O ar saiu dos pulmões de Beatriz. O quê? Você ouviu. Pega suas coisas e sai, agora. As amigas ficaram em silêncio. Algumas pareciam desconfortáveis. Nenhuma falou nada. Beatriz ficou parada. Paralisada. 3 semanas disfarçada, humilhada, investigando. E agora ia perder tudo. Eu disse agora. Beatriz virou. Caminhou até a porta da sala. As mulheres voltaram a conversar. Riram, como se nada tivesse acontecido. Beatriz subiu para o quarto de empregada. Sentou na cama. Sozinha, derrotada, destruída. Tudo por nada. Beatriz olhou para a mala aberta na cama. 3 semanas de roupa simples. 3 semanas de mentiras. 3 semanas perdidas. Sentou na beirada do colchão. Cobriu o rosto com as mãos. Acabou. Ela falhou. Felipe ia casar com aquela mulher. Ia ser destruído. E ela não conseguiu impedir. As lágrimas vieram. Silenciosas. Dolorosas. Ela era a mãe. Deveria proteger o filho. E falhou. Beatriz pegou o celular, olhou para a tela, deslizou até as fotos, parou numa específica. Felipe, há 2 meses, sorrindo, abraçado com Larissa. O olhar dele era puro, apaixonado, inocente. Ele não sabia, não fazia ideia do que estava vindo. Beatriz respirou fundo, limpou as lágrimas. Não, ela não podia desistir agora. Se ela saísse daqui, Felipe casaria em 6 semanas. Larissa esvaziaria as contas dele, destruiria a vida dele.
e Beatriz passaria o resto da vida sabendo que podia ter feito algo. Ela se levantou, guardou o celular, foi até a gaveta, pegou um papel amassado, um cartão de visitas, Sérgio Costa, investigador particular, velho amigo da família. Trabalhou com o marido de Beatriz anos atrás. Ela digitou o número, hesitou, apertou ligar, 3 toques. Alô? Sérgio, é a Beatriz. Silêncio do outro lado. Beatriz, faz anos que a gente não conversa, tudo bem? Não, eu preciso de ajuda. Ela contou tudo. O disfarce, Larissa, a conversa ao telefone, o nome Rodrigo. Sérgio ouviu em silêncio. Você está disfarçada de empregada há 3 semanas? Sim, ele riu baixo. Beatriz, você é louca, mas eu te ajudo. Ela sentiu alívio. Obrigada, Sérgio. Onde você está agora? Ainda na mansão. Mas fui demitida. Vou sair amanhã de manhã. Não saia. Beatriz franziu a testa. Como assim? Se você sair, perde acesso. Fica aqui mais um dia. Eu vou até você amanhã. A gente termina isso juntos. Beatriz olhou para a porta. Ouviu risadas vindas da sala. Está bem, eu fico. Desligou, guardou o celular, respirou fundo, sentiu força voltando. Não acabou ainda. Na manhã seguinte, Beatriz acordou às 5, desceu para a cozinha, preparou café, limpou a sala do jantar da noite anterior. Os pratos ainda estavam sujos, copos com restos de vinho, guardanapos jogados no chão. Ela limpou tudo, metódica, silenciosa. Quando terminou, viu algo debaixo da mesa, um pedaço de papel amassado. Beatriz pegou, abriu. Era um recibo, rasgado ao meio, mas ainda legível. Transferência bancária, Rodrigo Alves, R$ 15.000. O coração de Beatriz acelerou. Rodrigo, o nome da ligação. Ela virou o papel. Tinha um número de conta e uma data. 3 dias atrás. Larissa tinha transferido R$ 15.000 para ele. Beatriz pegou o celular, tirou foto do recibo, procurou o nome Rodrigo Alves no Google. Várias páginas apareceram. Ela rolou. Parou numa foto. Instagram público. Um homem de 30 anos. Bonito, tatuado, sorriso largo. A bio dizia, vivendo a vida. Miami em breve. Beatriz abriu o perfil. Rolou as fotos. Parou numa. Postada há 2 semanas. Rodrigo abraçado com uma mulher. O rosto dela estava coberto por um emoji de coração. Mas Beatriz reconheceu o vestido. O cabelo, o colar. Era Larissa. As peças começaram a se encaixar. Beatriz ampliou a foto. Olhou a legenda. Logo, logo a gente vai estar livre, amor. Livre. Beatriz sentiu raiva queimar no peito. Ela precisava de mais. Muito mais. Guardou o recibo no bolso. Apagou o histórico do celular. Subiu para o quarto. Pegou o cartão de Sérgio. Mandou mensagem. Achei algo. Preciso que você venha hoje. Urgente. A resposta veio em segundos. Chego em 2 horas. Aguenta firme. Beatriz olhou pela janela. Larissa ainda estava dormindo. 2 horas. Só mais 2 horas. Então a caçada de verdade começaria. Às 10 da manhã, a campainha tocou. Beatriz atendeu. Um homem com uniforme de entregador segurava uma caixa grande. Entrega para a senhorita Larissa Fernandes. Pode deixar comigo. O homem entregou a caixa. Virou as costas, mas antes de sair, piscou. Era Sérgio. Beatriz carregou a caixa para dentro. Larissa desceu as escadas de roupão. Quem era? Entregador, senhorita. Trouxe uma encomenda. Larissa pegou a caixa sem olhar para Beatriz. Deixa na sala e prepara meu almoço. Quero salada e salmão. Sim, senhorita. Larissa subiu de volta. Beatriz foi para a cozinha. 3 minutos depois, a porta dos fundos abriu devagar. Sérgio entrou. Tirou o boné. Sorriu. Beatriz, você está diferente com esse cabelo. Ela quase sorriu. Não é hora de piada, Sérgio. Eu sei. Ele ficou sério. Me mostra o que você achou. Beatriz mostrou o recibo. Mostrou as fotos do Instagram de Rodrigo. Sérgio analisou tudo. Balançou a cabeça.
Isso é suficiente para levantar suspeita, mas não é prova de golpe. Eu sei, por isso te chamei. Sérgio abriu uma mochila pequena. Tirou 2 dispositivos minúsculos. Escutas, vou colocar uma no quarto dela, outra na sala. A gente vai ouvir tudo. Beatriz sentiu esperança. Você consegue fazer isso? Consigo, mas preciso de 15 minutos sozinho lá em cima. Larissa está no quarto. Então espera ela sair. Eles esperaram. Meia hora depois, Larissa saiu para a academia. Sérgio subiu. Beatriz ficou de vigia. 12 minutos. Ele desceu. Está feito. Agora a gente só escuta. Ele entregou um fone de ouvido para Beatriz. Qualquer coisa importante você me liga. Sérgio saiu pelos fundos. Beatriz voltou ao trabalho. Naquela noite, Beatriz estava no quarto de empregada com o fone no ouvido. Larissa tinha voltado da academia. Estava no quarto ao telefone. Beatriz aumentou o volume. Rodrigo, para de reclamar. Eu sei o que estou fazendo. A voz de Larissa era irritada. Do outro lado, a voz de um homem. Lari, faz 4 meses. Quando que a gente vai finalizar isso? 6 semanas. A gente casa, eu transfiro tudo e a gente desaparece. E se ele desconfiar? Larissa riu. Rodrigo, o Felipe é um idiota. Ele me ama. Ou melhor, ele ama a versão de mim que eu inventei. Beatriz apertou o punho. Quanto você acha que a gente vai conseguir? No mínimo 10 milhões. Ele tem contas, investimentos, imóveis. A gente liquida tudo em 2 semanas e some. 10 milhões. Rodrigo assobiou. A gente vai viver como reis em Miami. Exatamente. Só mais 6 semanas de fingimento. Eu aguento. E depois do casamento, como você vai transferir tudo sem ele perceber? Já pensei nisso. Vou dizer que quero investir numa empresa. Ele assina a procuração. Eu esvazio tudo. Quando ele perceber, a gente já está fora do país. Rodrigo riu. Você é diabólica. Eu te amo. Eu também te amo. O Felipe, ele é só um meio para um fim. Beatriz tirou o fone, mãos tremendo de raiva. Pegou o celular, ligou para Sérgio. Você ouviu? Ouvi tudo. Estou gravando. Isso é suficiente? Sérgio suspirou. É um começo, mas a gente precisa de mais. Documentos, mensagens, transferências bancárias. Algo concreto. Como a gente consegue isso? O celular dela, aquele que você viu escondido, a gente precisa clonar. Beatriz fechou os olhos. Eu tentei. Tem senha. Eu tenho um programa. Consigo quebrar qualquer senha, mas preciso de acesso físico por 5 minutos. 5 minutos. Beatriz pensou. Amanhã ela vai almoçar com as amigas. Fica fora por 2 horas. Eu consigo pegar o celular. Perfeito. Me liga quando tiver ele. No dia seguinte, Larissa saiu às 11. Beatriz subiu correndo. Entrou no quarto. Foi direto para o armário. Procurou embaixo dos lenços. O celular estava lá. Pegou. Ligou para Sérgio. Estou com ele. Ótimo. Conecta num computador. Vou te mandar um link. Beatriz pegou o laptop velho do quarto de empregada. Conectou o celular. Seguiu as instruções de Sérgio. Uma barra de progresso apareceu na tela. Quanto tempo? 4 minutos. Beatriz olhou para o relógio, respirou fundo. A barra avançava devagar. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. O celular de Beatriz tocou. Era Felipe. Ela atendeu. Mãe, finalmente você sumiu. Oi, filho, desculpa, estava ocupada. Tudo bem. Olha, eu queria te convidar para o noivado. Vai ser sábado que vem. Um evento grande. Eu queria muito que você estivesse lá. Beatriz olhou para a tela do computador. 30 segundos. Filho, eu vou pensar. Está bem? Mãe, por favor. Eu sei que você não gosta muito da Larissa, mas isso é importante para mim. 20 segundos. Eu vou, Felipe. Prometo. Sério. Obrigado, mãe. Te amo. Eu também te amo. Ela desligou. 10 segundos. 5, 3, concluído.
Beatriz desconectou o celular, colocou de volta no armário, desceu correndo. 2 horas depois, Sérgio ligou. Beatriz, você precisa ver isso. O quê? Mensagens centenas entre ela e o Rodrigo, planejando tudo. Tem até outros nomes, outros homens que ela aplicou o mesmo golpe. O estômago de Beatriz revirou. Quantos? 3. Nos últimos 5 anos. Ela é profissional, Beatriz. Meu Deus! E tem mais. Transferências. Ela já começou a tirar dinheiro do Felipe, pequenas quantias. 15 mil aqui, 20 mil ali. Ele nem percebeu. Beatriz sentiu raiva explodir. A gente tem provas suficientes? Temos. Mensagens, fotos, áudios, extratos, tudo. Então a gente expõe ela. Quando? Beatriz pensou. No noivado, na frente de todo mundo. Sérgio ficou em silêncio. Você tem certeza? Absoluta. Ela destruiu 3 homens. Não vai destruir meu filho. Está bem, a gente se prepara. Sábado a gente acaba com ela. Beatriz desligou, sentou na cama, respirou fundo, mas no dia seguinte tudo desmoronou. Larissa entrou na cozinha, jogou uma mala na mesa. Pega suas coisas e sai. Agora. Beatriz congelou. Senhorita? Você achou que eu não ia perceber? Alguém mexeu no meu quarto. Alguém pegou meu celular. O sangue de Beatriz gelou. Eu não... Eu disse, sai, antes que eu chame a polícia. Beatriz olhou para Larissa, depois para a porta. Se ela saísse agora, perdia tudo. Não conseguiria entrar no noivado. Não conseguiria expor Larissa. Tudo teria sido em vão. Mas se ficasse, Larissa chamaria a polícia. E então Felipe descobriria tudo. Beatriz pegou a mala, saiu da mansão, entrou no carro, bateu a porta, ligou para Sérgio. Ela me expulsou e o noivado é amanhã. Sérgio chegou no apartamento de Beatriz em 20 minutos. Ela abriu a porta. Os olhos estavam vermelhos. Calma, a gente ainda pode fazer isso. Beatriz balançou a cabeça. Como? Ela me expulsou. Eu não tenho como entrar no noivado. Sérgio sentou no sofá. Abriu o notebook. Você não precisa entrar escondida. Você vai entrar como Beatriz Moreira, a mãe do noivo. Ela piscou. Mas o Felipe te convidou, lembra? Você prometeu que ia, então vai. Beatriz sentou ao lado dele. E como a gente expõe ela? Sérgio girou a tela do notebook. Mostrou uma pasta cheia de arquivos. Mensagens, áudios, fotos, extratos bancários. Tudo aqui. Ele abriu um arquivo de vídeo. Eu editei tudo. Fiz um vídeo de 3 minutos. Mostra as mensagens dela com o Rodrigo, as transferências, os outros homens que ela enganou. Tudo. Beatriz assistiu em silêncio. Cada segundo era uma facada em Larissa. Isso é perfeito. E tem mais. Eu descobri onde o Rodrigo está. Ele mora num apartamento em Moema. A gente precisa dele lá. Como? Eu vou até lá amanhã de manhã. Finjo que sou um advogado. Digo que ele ganhou um processo. Marco reunião no mesmo horário do noivado, no mesmo hotel. Beatriz sorriu pela primeira vez em dias. Você pensou em tudo. Ainda não acabou. A gente precisa de alguém para projetar o vídeo. O salão tem um telão gigante. Vão usar para passar fotos do casal. Eu conheço o técnico de som do hotel. Ele era amigo do meu marido. Perfeito. Liga para ele. Explica a situação. Pede para ele trocar as fotos pelo nosso vídeo. Beatriz pegou o celular. Ligou. A conversa durou 10 minutos. Quando desligou, estava sorrindo. Ele vai fazer. Disse que sempre achou a Larissa estranha. Sérgio fechou o notebook. Então está decidido. Amanhã, 6 da tarde, durante o discurso dela, a gente solta o vídeo. Na frente de todo mundo. Beatriz respirou fundo. E o Rodrigo? Eu trago ele. Deixa comigo. Eles ensaiaram o plano 3 vezes. Cada detalhe, cada timing. Quando Sérgio foi embora, Beatriz sentou sozinha. Amanhã. Tudo se resolveria amanhã. No dia seguinte, às 5 da tarde, Beatriz estava se arrumando.
vestido azul marinho, sapato de salto, cabelo solto do jeito natural. Não era mais Vera, a empregada, era Beatriz Moreira, a mãe. O celular tocou. Era Sérgio. Ela atendeu. Tudo pronto? Silêncio do outro lado. Sérgio, a gente tem um problema. O estômago dela afundou. Que problema? Rodrigo sumiu. Fui no apartamento dele, vazio. Os vizinhos disseram que ele saiu com malas hoje de manhã. Beatriz sentou na cama. Não. Larissa deve ter avisado ele. Mandou ele sumir antes do noivado. Sem o Rodrigo, o impacto é menor. As pessoas vão duvidar. Eu sei. Beatriz fechou os olhos. Pensou rápido. Espera. Você tem o endereço dele? Tenho, mas ele não está lá. Tem câmeras no prédio? Tem. Então a gente pega a gravação. Mostra ele saindo com malas, prova que ele fugiu. Isso só confirma a culpa. Sérgio ficou em silêncio. Você é brilhante. Eu vou agora. Te encontro no hotel em 1 hora. Beatriz desligou. Terminou de se arrumar. Pegou a bolsa. Olhou no espelho. É agora ou nunca. Saiu de casa. O hotel estava a 20 minutos de carro. Quando chegou, o estacionamento estava lotado. Carros importados, convidados de roupa cara, flores por todo lado. Beatriz estacionou, desceu, respirou fundo, caminhou até a entrada. O segurança checou a lista. Nome? Beatriz Moreira, mãe do noivo. Ele conferiu, acenou com a cabeça. Pode entrar. Beatriz entrou no salão. 300 pessoas, música ao vivo, mesas decoradas. Ao fundo, um telão gigante passando fotos de Felipe e Larissa. Ela viu Felipe do outro lado do salão. Ele conversava com amigos, parecia feliz. Ao lado dele, Larissa, vestido branco longo, cabelo preso, sorriso perfeito. Beatriz apertou a bolsa. O celular vibrou. Mensagem de Sérgio. Consegui a gravação, estou chegando, 5 minutos. Beatriz olhou para o palco, para o telão, para o técnico de som no canto. Ele acenou discretamente. Tudo pronto. 5 minutos. Só mais 5 minutos. E então o inferno começaria. Às 7 da noite, as luzes do salão diminuíram. Felipe subiu ao palco, pegou o microfone. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui para celebrar comigo e com a Larissa. Palmas, sorrisos, flashes de câmera. Hoje eu quero apresentar a mulher que mudou minha vida, a mulher que me fez acreditar em amor de novo. Ele estendeu a mão. Larissa subiu ao palco. O vestido branco brilhava sob os holofotes. Ela pegou o microfone, sorriu para a plateia. Obrigada, amor, e obrigada a todos vocês por estarem aqui. Sua voz era doce, controlada, perfeita. Quando conheci o Felipe, eu não esperava nada. Era só mais um evento de trabalho, mais uma noite comum. Ela olhou para Felipe, segurou a mão dele. Mas então ele me olhou e eu soube que era ele. Suspiros românticos vieram da plateia. Muita gente duvida de amor à primeira vista. Eu também duvidava, mas o Felipe me provou que existe. Felipe sorriu. Os olhos brilhavam. Larissa continuou. Nesses meses juntos, ele me mostrou o que é ser amada de verdade. Ele me deu segurança, carinho, confiança. Beatriz estava na última fila. Apertava a bolsa com força. E em 6 semanas, eu vou me casar com o homem dos meus sonhos. Vamos construir um império juntos. Vamos viajar o mundo. Vamos ser felizes para sempre. Mais palmas. Algumas mulheres limparam lágrimas. Larissa olhou diretamente para a plateia. Seu sorriso era radiante. Porque quando você encontra a pessoa certa, você faz de tudo para ficar com ela. De tudo. Ela entregou o microfone de volta para Felipe. Ele a beijou. A plateia explodiu em aplausos. Beatriz olhou para o técnico de som. Ele acenou. Tudo pronto. Olhou para a entrada. Sérgio acabava de chegar. Fez sinal de positivo. Beatriz respirou fundo. Levantou. Caminhou pelo corredor central. As pessoas viraram. Sussurros começaram. Felipe viu a mãe. Sorriu. Mãe, você veio. Larissa viu Beatriz. O sorriso congelou.
Beatriz subiu ao palco, pegou o microfone da mão de Felipe. Com licença, filho, eu preciso falar uma coisa. Felipe franziu a testa. Mãe, o quê? Só um minuto, por favor. Ela virou para a plateia. 300 pares de olhos fixos nela. Larissa sussurrou. O que você está fazendo? Beatriz olhou para ela, depois para o telão, mostrando quem você realmente é. Beatriz acenou para o técnico. O telão piscou. As fotos românticas desapareceram. Uma nova imagem surgiu, uma captura de tela de mensagem. Larissa para Rodrigo. Mais 6 semanas e a gente some com tudo. A plateia ficou em silêncio. Larissa empalideceu. Isso é mentira. Alguém editou. A próxima mensagem apareceu. Rodrigo para Larissa. Quanto você acha que a gente consegue? Larissa para Rodrigo. No mínimo 10 milhões. O idiota não desconfia de nada. Murmúrios começaram. As pessoas olhavam para Larissa, depois para o telão. Felipe deu um passo para trás. Larissa, o que é isso? Felipe, eu posso explicar. Isso não é... A próxima imagem era uma foto. Larissa e Rodrigo abraçados, beijando. A legenda. Logo, logo a gente vai estar livre, amor. Gasps encheram o salão. A mãe de Felipe levou a mão à boca. Amigos dele se entreolharam em choque. Larissa tentou pegar o microfone. Isso é uma armação. Alguém está tentando me destruir. Beatriz segurou o microfone longe dela. Uma armação? Então explica essas transferências. O telão mostrou extratos bancários. 15 mil reais, 20 mil, 30 mil, todas da conta de Felipe para Rodrigo Alves. Felipe olhou para Larissa. Você estava tirando dinheiro de mim? Felipe, não, eu posso... Responde! Larissa abriu a boca, fechou. Beatriz continuou. E não é só o Felipe. Ela fez isso antes. O telão mostrou fotos de outros 3 homens. Nomes, datas, valores roubados. Maurício Santos, 200 mil. Eduardo Lemos, 500 mil. André Oliveira, 1,5 milhão. Cada nome era uma bomba. As pessoas começaram a falar alto. Apontavam para Larissa. Felipe estava pálido, mãos tremendo. 3 anos atrás, 5 anos atrás, 7 anos atrás. Sempre o mesmo padrão. Conquistar, casar, roubar, desaparecer. Larissa tentou sair do palco. Sérgio bloqueou a passagem. Para onde você vai? Ela virou. Procurou outra saída. Beatriz apontou para o telão de novo. E tem mais. O comparsa dela, Rodrigo Alves, fugiu hoje, com malas, horas antes desse evento. A gravação de segurança tocou. Mostrava Rodrigo saindo de um prédio com 3 malas grandes. O carimbo de data, hoje. 9:37. Por que ele fugiria se não tivesse nada a esconder? A plateia virou completamente. Olhares de nojo, de raiva, de choque. Uma mulher gritou, golpista! Outra, criminosa. Larissa olhou ao redor, cercada, sem saída. Felipe deu mais um passo para trás. Você nunca me amou? Larissa olhou para ele. Os olhos encheram de lágrimas. Felipe, Responde. Silêncio. Ela abriu a boca. Nada saiu. Felipe tirou a aliança do dedo. Jogou no chão. A gente terminou. Larissa se ajoelhou. Pegou a aliança. Não, Felipe, por favor. Eu posso explicar tudo. Explica então. Beatriz gritou. Explica as mensagens. Explica o Rodrigo. Explica os outros homens. Larissa ficou em silêncio. Todos esperavam. Ela respirou fundo. Limpou as lágrimas. E então seu rosto mudou. O desespero sumiu. No lugar veio frieza. Ela levantou. Olhou para Felipe com desdém. Você quer saber a verdade? Felipe deu um passo à frente. Que verdade? Larissa cruzou os braços. Soltou uma risada amarga. A verdade é que você era fácil demais, Felipe. O salão inteiro congelou. 3 semanas. 3 semanas foi o tempo que levou para você se apaixonar. Patético. Felipe ficou branco. Uma mulher na plateia sussurrou. Ela está confessando.
Larissa continuou, a voz cheia de veneno. Eu fingi interesse nas suas histórias chatas, fingi que me importava com sua empresa, fingi orgasmos. Gaspes vieram de todo lado. A mãe de Felipe levantou. Como você ousa? Cala a boca! Larissa gritou. Você não sabe de nada! Sérgio deu um passo à frente. Beatriz segurou o braço dele. Esperou. Larissa virou para Felipe de novo. Você era só um meio para um fim. Dinheiro. Era só isso que você tinha de interessante. Felipe abriu a boca, nada saiu. E sabe o que é mais engraçado? Você acreditou em tudo, cada mentira, cada sorriso falso, cada "eu te amo". As pessoas começaram a gritar. Alguém chama a polícia. Expulsa essa mulher. Golpista nojenta. Larissa olhou para a plateia. Sorriu. Podem gritar o quanto quiserem. Eu não me arrependo de nada. Beatriz pegou o microfone de novo. Você não se arrepende de destruir 3 famílias? De roubar milhões? Larissa deu de ombros. Eles eram burros. Mereciam ser roubados. O salão explodiu. Pessoas levantaram das cadeiras. Xingamentos vinham de todos os lados. Um homem de terno gritou. Eu conheci o Eduardo Lemos. Ele quase se matou quando você o destruiu. Larissa virou para ele. Ih, não é meu problema. Outra mulher gritou. Como você dorme à noite? Muito bem. Em lençóis de seda comprados com dinheiro de trouxas. A plateia estava fora de controle. Seguranças vieram correndo. Felipe caiu de joelhos. Cobriu o rosto com as mãos. Beatriz desceu do palco. Abraçou o filho. Eu sinto muito, Felipe. Eu tentei te avisar. Ele apenas chorou. Larissa olhou para os dois. Revirou os olhos. Que cena dramática. Então, a porta do salão se abriu. 2 policiais entraram. E entre eles, algemado, estava Rodrigo. Larissa empalideceu pela primeira vez. Rodrigo! Ele olhou para ela com ódio. Você me entregou sua vadia! Sérgio subiu ao palco. Na verdade, fui eu que entreguei ele. Rastreei o carro. Ele estava indo para o aeroporto. Rodrigo tentou se soltar das algemas. Lari, você prometeu. Você disse que era só mais um. Você disse que a gente ia sumir juntos. Larissa deu um passo para trás. Eu não conheço esse homem. Rodrigo explodiu. Não conhece? A gente está junto há 5 anos. Eu te ajudei com o Maurício, com o Eduardo, com o André e agora com esse idiota. Ele apontou para Felipe com o queixo. Os policiais seguraram Rodrigo com mais força. Conta para eles, Lari. Conta que foi tudo ideia sua desde o começo. Larissa balançou a cabeça. Você está louco. Eu nunca... Louco? Rodrigo riu. Eu tenho todas as mensagens, todos os planos, tudo salvo. Ele olhou para os policiais. Ela planejava tudo. Escolhia os alvos. Homens ricos, solitários, fáceis de manipular. Eu só fazia o que ela mandava. Larissa tentou sair do palco de novo. Um segurança bloqueou. Ela tem contas em 3 países. Cayman, Suíça, Panamá. Tem quase 20 milhões escondidos. A plateia explodiu de novo. Um dos policiais subiu ao palco. Larissa Fernandes, você está presa por estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Ele tirou as algemas. Larissa recuou. Não, vocês não podem. Eu tenho direitos. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Ela olhou ao redor, procurando saída, procurando ajuda. Ninguém se mexeu. Todos a olhavam com nojo. Felipe! Ela gritou. Felipe, por favor, fala para eles que é mentira. Felipe levantou, limpou as lágrimas, olhou para ela com uma expressão vazia. Eu não conheço você. Nunca conheci. Virou as costas. Larissa soltou um grito de raiva. Tentou correr. 2 seguranças a seguraram. O policial colocou as algemas. Você vai se arrepender, Beatriz. Larissa gritou enquanto era arrastada. Você destruiu tudo. Tudo! Beatriz apenas a observou em silêncio. Rodrigo foi levado primeiro, depois Larissa.
Ela gritou, xingou, ameaçou, mas ninguém se importou. Quando a porta fechou, o silêncio tomou conta do salão. 300 pessoas em choque, sem saber o que fazer, o que dizer. Felipe estava parado no meio do palco, sozinho. A aliança de noivado ainda no chão. Beatriz subiu de novo. Abraçou o filho. Ele se deixou abraçar. Apoiou a cabeça no ombro dela. Você estava certa, mãe. O tempo todo. Eu sei, filho. Eu sei. Sérgio se aproximou. Colocou a mão no ombro de Felipe. Você é jovem. Vai superar isso. Felipe apenas acenou com a cabeça. As pessoas começaram a sair, sussurrando, comentando, gravando vídeos. Em 10 minutos, o salão estava vazio. Apenas Felipe, Beatriz e Sérgio. Felipe finalmente se soltou do abraço. Olhou para a mãe. Como você descobriu? Beatriz respirou fundo. Eu me disfarcei de empregada. Trabalhei na casa dela por 3 semanas. Felipe piscou. Você... o quê? Eu sabia que tinha algo errado, e você não ia me ouvir. Então eu fiz o que tinha que fazer. Felipe balançou a cabeça. Começou a rir. Um riso triste, sem alegria. Você é louca, mãe. Eu sou sua mãe. É meu trabalho te proteger. Ele abraçou ela de novo. Obrigado por não ter desistido de mim. Beatriz fechou os olhos. Sentiu um peso enorme sair dos ombros. Acabou. Beatriz, Felipe e Sérgio saíram do hotel às 9 da noite. O estacionamento estava vazio, silencioso. O contraste com o caos de horas atrás era brutal. Felipe encostou no carro, olhou para o céu. Eu ia casar com ela em 6 semanas. Beatriz ficou ao lado dele. Mas não vai. É isso que importa. Eu me sinto um idiota. Sérgio acendeu um cigarro. Você não é idiota. Ela era profissional. Enganou homens muito mais experientes que você. Felipe balançou a cabeça. Eu deveria ter percebido. Os sinais estavam lá. E estavam. Beatriz tocou o braço dele. Mas o amor cega. Não é sua culpa. Felipe virou para ela. Você arriscou tudo. Se eu tivesse descoberto antes, se eu não tivesse acreditado, mas você acreditou, e está tudo bem. Ele abraçou a mãe de novo, forte, apertado. Eu sinto muito, por não ter te ouvido, por ter duvidado de você. Está perdoado. Sérgio jogou o cigarro no chão, pisou em cima. Vocês dois precisam ir para casa, descansar. Amanhã vai ser um dia longo, imprensa, polícia, advogados. Felipe soltou Beatriz. Você tem razão. Sérgio apertou a mão dele. Qualquer coisa me liga. Obrigado, Sérgio, por tudo. Eu não fiz nada. Sua mãe que fez tudo. Beatriz sorriu levemente. Sérgio entrou no carro e foi embora. Felipe e Beatriz ficaram parados, em silêncio. Não precisavam falar. Apenas estar juntos era suficiente. Vamos para casa? Vamos. Eles entraram no carro. Felipe dirigiu. Beatriz olhou pela janela. Viu a cidade passar. As luzes, as pessoas. Tudo parecia diferente agora, mais leve, como se um peso gigante tivesse sido tirado. Felipe ligou o rádio. Uma música suave tocou. Nenhum dos dois falou durante o caminho. Não era um silêncio desconfortável. Era paz. 10 dias se passaram. Larissa e Rodrigo foram formalmente indiciados. Estelionato qualificado, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. As contas em paraísos fiscais foram bloqueadas. Quase 18 milhões recuperados. As vítimas anteriores foram contatadas. Maurício, Eduardo e André prestaram depoimento. A investigação revelou mais 2 homens, 5 no total. Larissa estava presa sem direito à fiança. Rodrigo fez delação premiada. Entregou tudo. Nomes, datas, contas, esquemas. Ele pegaria 10 anos. Ela, 25. Beatriz viu a notícia no jornal, leu a manchete. Golpista do amor é condenada a 25 anos de prisão. Fechou o jornal. Não sentiu satisfação. Não sentiu raiva. Apenas indiferença. Virou a página. Naquela tarde, Felipe apareceu na casa dela. Trazia 2 xícaras de café e um saco de pão de queijo.
Pensei em fazer um café da tarde, como antigamente. Beatriz sorriu. Antigamente você tinha 7 anos e roubava meu chocolate. Eu ainda roubo. Eles sentaram na varanda. O sol estava começando a se pôr. Felipe serviu o café, pegou um pão de queijo. A empresa está indo bem. Fechei 3 contratos essa semana. Que bom, filho. E eu comecei terapia. Beatriz olhou para ele. Sério? Sério. 2 vezes por semana. Está me ajudando a processar tudo. Estou orgulhosa de você. Felipe tomou um gole de café. Sabe o que a terapeuta me disse? O quê? Que eu tenho sorte, sorte de ter uma mãe que me ama o suficiente para se disfarçar de empregada. Beatriz riu. Ela falou isso mesmo? Falou. E está certa. Ele segurou a mão dela. Eu não agradeço o suficiente por tudo que você faz, por tudo que você sempre fez. Você não precisa agradecer. Sou sua mãe, é meu trabalho. Não é só trabalho, é amor. Beatriz apertou a mão dele. Ficaram em silêncio, assistindo o pôr do sol. Depois de um tempo, Felipe falou. Eu vou ficar solteiro por um tempo. Focar em mim, na empresa, em curar. Isso é sábio. E quando eu estiver pronto, vou ouvir você. Se você achar que tem algo errado com alguém, eu vou escutar. Beatriz sorriu. Espero que não precise me disfarçar de novo. Meus joelhos não aguentam. Felipe riu. Uma risada genuína. Era a primeira vez que ele ria assim desde o noivado. Beatriz guardou aquele som no coração. 2 semanas depois, Beatriz estava no supermercado, empurrando o carrinho pelo corredor de cereais. Ouviu uma conversa atrás dela. Eu não sei, Cláudia. Faz só 2 meses que eles se conhecem e ele já quer casar. Beatriz parou. Fingiu olhar um produto na prateleira. 2 mulheres conversavam. Uma delas, mais velha, parecia preocupada. Meu filho está cego de paixão, não escuta ninguém. A outra mulher balançou a cabeça. Você já conheceu ela? Conheci. Ela é bonita, educada, mas tem algo que não bate. Beatriz virou devagar. 6 meses atrás, ela teria ficado quieta, teria seguido em frente, mas agora não. Ela se aproximou das mulheres. Com licença, desculpa me intrometer, mas eu ouvi sem querer. A mulher mais velha ficou sem graça. Ah, desculpa, a gente estava falando alto demais. Não precisa se desculpar. Beatriz sorriu. Eu passei por algo parecido recentemente. Meu filho ia casar com uma golpista. As 2 mulheres arregalaram os olhos. Sério? Sério. E eu descobri porque investiguei. Segui meu instinto. A mulher preocupada deu um passo à frente. O que você fez? Procurei a verdade. E quando encontrei, mostrei para ele, com provas. E ele acreditou? No começo não. Mas quando viu as evidências, sim. A mulher mordeu o lábio. Eu não sei por onde começar. Beatriz tirou um cartão da bolsa. O de Sérgio. Liga para esse investigador. Ele é de confiança. Conta o que está acontecendo. Ele vai te ajudar. A mulher pegou o cartão. Olhou para Beatriz com lágrimas nos olhos. Obrigada, muito obrigada. Mãe que ama, protege. Sempre. Beatriz apertou o braço dela. Sorriu. Voltou para o carrinho. Continuou as compras. Quando chegou no caixa, o celular tocou. Era Felipe. Oi, mãe. Está fazendo alguma coisa hoje à noite? Nada demais. Por quê? Pensei em fazer um jantar. Só nós 2. Eu cozinho. Beatriz sorriu. Você cozinhando? Isso eu preciso ver. Não duvida de mim. Aprendi uns truques no YouTube. Está bem, que horas? 7. Estarei lá. Ela desligou. Pagou as compras. Saiu do mercado. O sol brilhava forte. O dia estava bonito. Beatriz entrou no carro. Olhou para o espelho retrovisor. Viu o próprio reflexo, cabelo de volta ao normal. Sem óculos falsos, sem disfarce. Apenas Beatriz Moreira. Mãe, protetora, vencedora. Ligou o carro e foi para casa.
Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu raiva da Larissa, torceu pela Beatriz ou simplesmente ficou grudado até o final, deixa seu like. Esse gesto simples me mostra que estou no caminho certo, que essas histórias fazem sentido para você. E agora me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Pode parecer bobagem, mas eu leio cada comentário, cada mensagem. E faço questão de responder quem tira um tempinho para compartilhar isso comigo. Você não é só um número aqui. Você é parte dessa comunidade. Se você acredita no poder de histórias que emocionam, que fazem pensar, que prendem do início ao fim, se inscreve no canal. A gente está só começando essa jornada e cada inscrição nova me dá a energia e a certeza de que vale a pena continuar. Eu conto muito com você nessa caminhada e não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Garanto que vão te prender tanto quanto essa. Te encontro no próximo vídeo.